Opa! Bom dia, primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Vou nem me apresentar, vocês já me conhecem, beleza? É a forma que a gente achou para continuar o conteúdo. Eu pedi autorização para a Lilian para que eu pudesse gravar a parte de Atenas. Eu lembro que na nossa última aula aí do primeiro ano a gente trabalhou a parte de Esparta. Pessoal, por conta dos meus óculos, não tem um antirreflexo. É provável, eu acredito, na hora de vocês verem que vai estar um pouco azul. É por causa do antirreflexo, tá? Não muda nada. Beleza? Mas, ó, estamos aqui de jaleco, tudo uniformizado. Só no glu-glu. Beleza? Vamos lembrar um pouco da matéria? Falamos de Esparta. Na verdade, antes a gente falou ainda da questão do início da fundação aí dos povos gregos. Beleza? Então vai ser uma aula bem rápida, depois eu vou passar uma música para vocês, não minha, evidentemente, do Chico, que fala sobre Esparta e Atenas, para vocês entenderem, para a gente fechar essa questão. Passei um exercício pela etapa... minha aula teria que ser quarta-feira, pelo que o pessoal do Renascença fez lá, eu já fiz logo para adiantar o processo, beleza? Passei um exercício para vocês aí de 20 questões, e antes eu tinha passado, acho que foi alguma lista, algum exercício, não me lembro, mas eu já postei algo para vocês. Não é isso? Dica de livro, senhores. Primeira coisa que eu peço a vocês, desliguem as suas TVs. Não acreditem em tudo o que a mídia está dizendo. Tome seu cuidado, evidentemente, é um vírus perigoso. Mas, enfim, não é o fim do mundo. Cuidado, esse vírus chegou em janeiro no Brasil, ele não foi parado, nós sabemos muito bem, por conta do carnaval e por conta de governadores e prefeitos, principalmente da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, que encheram o bucho de grana, beleza? Então não acreditem tanto no que a sua amiga mídia, nós sabemos quem são essa mídia podre, essa imprensa lixo, tá? Está dizendo. É para tomar cuidado, evidentemente, mas enfim, eu não vou ficar falando muito, porque além de não ser minha área, é algo muito polêmico que pode gerar controvérsias frente a isso, beleza? Mas desliguem suas TVs sem ter a bunda na cadeira e estudem. Vocês não estão fazendo mais nada do que a obrigação de vocês. Senhores, livro, aproveitando aqui, ó. Esse livro aqui é um dos livros quando abriu os arquivos da ditadura, desculpa, da União Soviética, fim da União Soviética, 1964, O Elo Perdido. Desde 1950, daí eu já falei isso para vocês, nós temos aqui o comunismo infiltrado no Brasil. Os militares chegaram ao poder, um dos motivos foi afastar os comunas, os senhores comunistas. O vírus é comunista, ele veio da China, tá? Se você está falando na mídia, não pode falar, você, como é meu aluno, minha aluna, pode colocar. É da China, sim, entendeu? Discutir com comunista ou negociar comunista dá nisso, né? Enfim, se deram mal nessa história. 1964, o Elo Perdido, tá? Comunistas infiltrados desde 1952 no Brasil, inclusive conversas, a parte que eu comecei a ler aqui, fala conversas com o presidente na época, o Jânio Quadros. Beleza? Vamos ver o que interessa? Que a matéria não é sobre regime militar, a matéria é sobre Grécia Antiga, que a gente falou que nem existia Grécia Antiga, era Helenos, Elade, falamos de Esparta, lembrou de Esparta, lembrou de questão militar, e agora a gente parte para Atenas. Só para vocês entenderem, Esparta não tem saída para o mar, Atenas já tem. Então, desde o início, os povos atenienses eles são bons comerciantes. Caça, pesca, comércio marítimo muito forte, beleza? Esparta é fundada pelos povos dórios, Atenas é fundada pelos povos jônios. Nós temos aquele exercício, eu me lembro muito bem no exercício de vocês, da questão das colunas. Vão lembrar? Uma coluna um pouco mais... traços mais femininos, mais ornamentados, é uma coluna mais jônica. Uma coluna mais lisa, com traços, a ideia mais masculina, né? mais assim, simples, é uma coluna com estilos dóricos. Depois eu quero voltar nessa parte de cultura e falar das guerras greco-médicas, que a gente fecha essa parte de Grécia Antiga. O livro de 2 de vocês já parte para a parte de Roma Antiga. Beleza? Esparta é uma oligarquia, Atenas não vai ser oligarquia. De início, só para vocês entenderem, tá? A localização de Esparta fica, junto com Atenas, fica na parte continental. Nós falamos das partes insulares, falamos das partes continentais. Beleza? Localização, então, Grécia continental. Tranquilos? Bom, de início, Atenas tinha um rei. Atenas tinha um rei, só que quem mandava mesmo eram os eupátridas.
Eu vou postar depois esse resumo para vocês com fotos, vai ficar muito mais claro. Eu peço a vocês que anotem no caderno que eu quero dar uma olhada, né? Beleza? Os eupatas são os bens-nascidos, ou seja, eles eram os nobres da época, a gente poderia dizer, a parte evidentemente de nobres, e eles que comandavam toda a terra, toda a questão. E o pessoal e o rei em Atenas, o poder era meio que simbólico, mas havia o rei. Em Esparta havíamos 2 reis, em Atenas a gente tinha um rei. Aí o que é que aconteceu? Um homem chamado Clístenes. Deixa eu só ver se eu não estiver me perdido aqui pelo nome. Desculpa. O Clístenes é o pai da democracia, o legislador Solon. Porque estava havendo muitas revoltas. Imagine vocês, os eupatas bem-nascidos, ele é minoria em Atenas. A maioria são artesãos, camponeses, tá? Você já tinha escravos aqui, mas o que aconteceu? Havia muitas revoltas sociais. E aí o Solon, isso, o legislador Solon, só para não me perder aqui, o que ele faz? O legislador Solon, ele acaba modificando algumas coisas. Dentre as coisas que ele faz, é o seguinte: o fim da escravidão por dívida entre os cidadãos. Muitos cidadãos eram punidos e viravam escravos por conta de dívidas. Isso gerava muita revolta social, era a maioria da população. E aí ele dividiu o cidadão em 4 categorias. Ficou os eupátridas ainda, os bem-nascidos. Depois ficou os gorgóis, que são os pequenos proprietários. Proprietários, né, trabalhadores, enfim. Que a gente chama de georgoi. Os metecos, que nós chamamos de estrangeiros. Eu sou quem é estrangeiro? Quem não é ateniense? O cara que veio de Atenas, ele é considerado estrangeiro. Um cara que veio de Tebas, ele é considerado estrangeiro. Um cara que veio de Biblos, ele é considerado estrangeiro. Um cara que veio de Mileto, ele é considerado estrangeiro. O cara que veio de Olimpo, ele é considerado estrangeiro. Beleza? Nasceu em Atenas, não é estrangeiro. Aí entra nessas categorias. E, evidentemente, os escravos normalmente por dívidas. Beleza? Tudo tranquilo. Daí sim vem o nome que eu me confundi. Desculpa, estou até com o livro aqui de auxílio. É bom a gente olhar para depois a gente não falar besteira. A gente tem a reforma do Solon. Solon também foi um legislador, tá? Desculpa, nós temos a democracia do Clístenes, olha aí, já ia falando besteira. Ó. O Solon foi aquele que criou, por conta das revoltas sociais, o fim da escravidão por dívidas entre os cidadãos e a divisão em 4 categorias que eu acabei de falar. A democracia na Grécia ela nasce no ano de 508, média de 508 anos antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, beleza? Seguimos o calendário cristão, e aí sim vem um Clístenes, que é o pai da democracia. Pessoa de democracia? Democracia, poder do povo. Detalhe, hoje a gente fala povo que é todo mundo, é o rico, o pobre, o branco, o negro, todo mundo é povo. Aqui não. Aqui povo são algumas pessoas. Tranquilos? Beleza? Aí eu vou chegar depois fazer. O que teve essa democracia? Assim como em Esparta nós tivemos os órgãos, em Atenas nós também vamos ter os órgãos, beleza? A primeira é eclésia. Eclésia ou Assembleia do Povo ou Assembleia Popular. Você vai encontrar em 3 nomes. Depois no livro de vocês vai ter um desses 3 nomes, eu tenho absoluta certeza disso. Ou ela vai se chamar Eclésia, ou ela vai ser Assembleia do Povo ou Assembleia Popular. Beleza, pessoal? E aí? Votava, escolhia magistrados, cuidavam do dinheiro público, da questão de impostos, tá? Quem era a pessoa que fazia parte? Homens com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. Só quem é ateniense ali, homem mais de 18 anos, podia fazer parte da Assembleia do Povo, da Eclésia. Tá? Você vai encontrar muito em exercício a palavra Eclésia. Lembrou de Eclésia, Assembleia do Povo ou Assembleia Popular. Daí você tem a Bulé. A Bulé é normalmente só esse nome mesmo, tá? Nome que significa Conselho dos 500. O nome já diz, são evidentemente 500. 500 eleitos por sorteio de forma anual, beleza? O que ele faz, professor? Prepara projetos para serem aprovados na Eclésia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Esses 2 órgãos. Esses 2 órgãos. Além disso, você tinha uma coisa chamada ostracismo. Todo mundo que representasse alguma ameaça à democracia ateniense, o que aconteceria com essas pessoas? Essas pessoas seriam expulsas no período de 10 anos e depois elas voltariam e teriam sua... A pessoa ela perde a casa, perde a terra, perde o emprego? Não. Ele fica 10 anos expulso de Atenas. Olha, esses 10 anos você não pode mais pisar em Atenas. Depois disso você pode voltar e seguir a sua vida normal. Beleza? Tranquilos? Disse a vocês, senhores, Atenas, vou passar depois uma música do Chico Buarque, além dessa música do professor Chico, que é Atenas Esparta, e uma que ele fala assim, mire-se nos exemplos daquelas mulheres de Atenas, aí fala que as mulheres eram submissas, e em Atenas a mulher, assim como em Esparta, tá?
não tanto quanto Esparta, mas sim ela era submissa. Ela é preparada para quê? Esperar o marido voltar para a guerra, cuidar, se preparar para o casamento, cuidar dos idosos, cuidar dos filhos, enfim. O papel da mulher aqui. Por quê? Senhores, coloca na cabeça de vocês. Escravos, mulheres e estrangeiros não fazem parte da democracia ateniense. Tá? Os estrangeiros a gente chama de metecos. Se tiver na prova metecos, lembre que eu estou falando de estrangeiros. Beleza? Daí vem outro legislador, o Solon, que aperfeiçoou mais. Desculpa, o Péricles. O Péricles aperfeiçoou mais ainda, tá? Desculpa os erros, tá, galera? Eu falo Solon, enfim. Péricles, falamos do primeiro, que foi o Solon, depois o Clístenes, que é o pai da democracia, e agora a gente fala do Péricles. Não é o Péricles do pagode. Ele criou um tribunal popular. Um tribunal que julgava as causas de forma mais popular do povo, enfim. Tá? Ou seja, a democracia que nós temos no Brasil, e esse é um dos motivos de por que nós estudamos democracia. Nós somos um país democrático, tá? Não vamos discutir se funciona de fato essa democracia ou não, enfim, não é o momento disso, mas o fato é que a democracia começou na Grécia Antiga e a gente acabou, evidentemente, nós aperfeiçoamos. Nós não temos escravos aqui no Brasil hoje em dia. As mulheres participam e têm uma participação muito efetiva. A gente tivemos até uma mulher que foi presidente da República, tá? E essa ideia de escravos não existe. De estrangeiros também, eles podem até participar. Depois de um certo tempo, eles podem votar. Não pode ser presidente da República, mas em alguns casos, em deputado, se ele mora muito tempo, é um estrangeiro, ele pode participar do Brasil. Depois vocês podem ler a nossa lei maior, que chama-se Constituição Federal de 1988. Beleza? Vamos fechar? É bem rápido mesmo esse vídeo, não dá para gravar muito, até porque eu acho que o arquivo não suporta tanto. Depois vamos ver o que a gente faz, caso a gente volte a 5 de abril. Tranquilo, caso a gente não volte, vamos pensando em outras alternativas, tá? Só queria estar aqui falando com vocês na parte de educação. Totalmente diferente da parte de educação espartana, onde o cara é preparado ali para ser forte, enfim, professor. Em Atenas. Atenas é a ideia mais da filosofia. Atenas, por exemplo, a ideia das letras, a ideia da música, a ideia da ginástica. Não eram preparados para ser tão guerreiros contra Esparta, mas tinha sim guerreiros em Atenas, mas totalmente diferente da ideia de Esparta. Geometria, desenho. Lembrando, Esparta lembra e forma o cidadão para a questão que? Militar. Militarizada. Atenas forma o cidadão, normalmente homem. Lembra que a mulher não é considerada cidadã aqui, tá? Formação intelectual. Atenas, Esparta, ok? Pessoal, mas Atenas não entrava em guerras? Entrava. A gente vai ver a questão das guerras greco-médicas, enfim. Mas Esparta tem a cabeça muito mais voltada para essa questão, beleza? Atenas, não tanto. Quase mínimo isso, mas claro, evidentemente, toda cidade, toda sociedade tinha essa questão de guerreiros. Beleza? Tranquilos, senhores? Tranquilos um pouquinho de Atenas. Aquele abraço, estudem. Esse recesso é um momento de oportunidade para você pegar uma matéria, vocês que estavam falando que tinha muita dificuldade em matemática, encha a sua cabeça de conteúdo pelo YouTube, pegue seus livros. Não é hora para ficar só assistindo filme, bom que vocês assistam bons filmes, evidentemente, que eu tenho até uma dica de um para vocês, mas momento de vocês estudarem, eu tenho dificuldade em matemática, em química, em física, em história, aproveitem para estudar. Beleza? Beijo, abraço para vocês e se Deus quiser a gente se encontra. Aquele abraço, qualquer dúvida manda depois, eu vou postar agora, já postei o exercício de Atenas e Esparta, depois eu vou postar as duas músicas para vocês. Beleza? Tranquilos? Abraço, galera!